sejam bem-vindos a mais uma escola vivencial do Movimento de Cursilho de Cristandade. Nós aqui do setor Itajaí, que pertencemos aí ao GED de Florianópolis. É uma alegria muito grande poder estarmos participando desses meios de comunicação, entrando nas suas casas, levando também a mensagem de Jesus a cada um de vocês. Nós aqui somos um casal Ney e Jô, eu me chamo Alcionei Tridapalho, sou profissional da área da saúde aqui no meu município e fiz o meu cursilho lá no ano de 1999, então já estão completando aí já mais de 20 anos, né? Cursilho de número 145 aqui no nosso GED de Florianópolis. Eu me chamo Joleci Bianchini Tridapalho, somos casados já há 31 anos, também fiz o meu cursinho em 98 e desde então a gente está sempre envolvido com este movimento e com certeza nos faz muito bem. E para darmos início então à nossa escola vivencial de hoje, vamos dar início com uma leitura do Evangelho, né? E invocando a Santíssima Trindade para que a nossa escola possa chegar aos ouvidos de vocês nesse meio diferente, mas que com toda certeza vai também atingir ao final, é o que a gente aqui espera, atingir também o nosso objetivo com essa mensagem. Invocamos então a presença do Deus Trino dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Santa Paulina, rogai por nós. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 5, versículo do 38 ao 42. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não se coloquem contra o malvado. Pelo contrário, se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E a quem quiser mover um processo contra você, para lhe tirar a túnica, entregue a ele também um manto. Se alguém obrigar você a caminhar 1000 passos, vá com ele 2000. Dê a quem lhe pede, e não vire as costas a quem lhe solicita um empréstimo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho de Mateus, então, hoje nos traz a reflexão e eu acredito que a cada um de nós, nas nossas realidades, no nosso dia a dia, ele traz uma mensagem. Particularmente nesse momento agora, né? Hoje em especial, eu acredito que ele nos traz a reflexão para que a gente perceba e não termos, né? Não devemos ter uma vida dupla. Jesus pede que o cristão seja mais autêntico, né? Diante dos ensinamentos que ele nos deixou. E acredito também que este é o grande desafio que nós temos hoje como cristãos, no mundo que estamos vivendo. Esse ser autêntico no dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso pensar, no nosso agir, e principalmente a nós, do movimento de Cursilho de Cristandade, que temos aí como foco, como essência, né, do movimento, sermos testemunhas nos nossos ambientes. E este é o desafio. E se ele foi nos dado, acredito que nós possamos sim, com muita fé, com muita oração, né, buscando sempre o auxílio da Palavra de Deus, colocar a nossa vida em forma mais autêntica de ser. Eu acredito que é isso que o Evangelho quer dizer hoje, né? O olho por olho ali lá no Antigo Testamento tinha um significado, diante da realidade que se vivia. Hoje ele tem uma outra conotação, né? Até a gente fala muito sobre isso, violência só gera violência, não é verdade, nos dias de hoje? Então a nós está aí o grande desafio. Uma violência gerada, nós como testemunhas precisamos realmente eliminar essa violência com os nossos gestos, pequenas atitudes,
pequeno jeito de ser, de fazer as coisas, ali nós vamos estar vivenciando aquilo que Jesus nos deixou e nos ensinou, né? Então o Evangelho de hoje nos pede autenticidade, cristãos mais autênticos. Desafiador, sim, mas com a fé, com a esperança, né? Que caminhamos com esse Jesus ao nosso lado, eu acredito que é possível, sim, vivê-lo no dia a dia. E que assim seja. A importância dos movimentos e comunidades para a igreja é o tema, então, da nossa escola vivencial aí de hoje. E, em especial, esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Essa situação de pandemia, do isolamento social, do distanciamento, que aí é obrigado entre as pessoas. Eu acho que esse momento já nos ajuda a também entender essa questão da importância que tem a nossa comunidade igreja, da importância que tem também a nossa comunidade propriamente dita e também, por que não, também o nosso movimento ou mesmo outros movimentos. A ausência, a falta que fez na vida de cada um de nós é o que a gente pode estar medindo, né? Da importância que tem desse encontro, do abraço, de rever os amigos e que hoje, nesse momento, ainda a gente está um pouco impedido. Acho que aqui já dá uma prova da importância que tem isso na nossa vida. Eu, para estar trabalhando nesse momento com esse tema, me lembro bem aí do penúltimo final de semana, onde celebrávamos a Santíssima Trindade, e ali eu já imaginava, naquela celebração, um pouco no tema dessa escola vivencial que nós estamos trabalhando no dia de hoje. Quando nós participarmos dessa celebração da Santíssima Trindade, 3 pessoas num único só Deus, eu imaginava também a nossa situação enquanto escola hoje, enquanto movimento, enquanto comunidade que formam a nossa igreja. Às vezes a gente não consegue nem sequer explicar, e na Santíssima Trindade não tem explicação. Assim também muitas das vezes é no movimento. A experiência que cada um de nós teve quando ingressou no movimento de cursilho de cristandade, o que foi para cada um de nós, cada um com a sua vida, cada um com aquilo que lhe é peculiar, e que muitas das vezes resgatou, trouxe de volta aí para um meio importante. Até mesmo o nosso apóstolo Paulo, nosso São Paulo apóstolo, nosso padroeiro, que em todas as suas saudações sempre dizia a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que era a saudação que normalmente o apóstolo Paulo sempre o fazia, também em 3 pessoas. E que a gente, normalmente nós, nos nossos dias de hoje, tentamos às vezes decifrar, tentamos entender e às vezes algumas coisas que não têm sentido, ou melhor dizendo, não tem explicação, porque se sente, se vive, se realiza, às vezes não se explica. Isso tem muito a ver com o movimento. E é com essas analogias que eu pretendo ir no dia de hoje para a gente poder estar trabalhando aí um pouquinho melhor com essa nossa escola vivencial de hoje. E para isso eu procurei até uma leitura que é a leitura também do apóstolo Paulo, que ele faz aos Romanos, que é no capítulo 12 da carta aos Romanos, no versículo de número 3 até o versículo de número 8, que fala assim: um só corpo em Cristo. Pela graça que me foi concedida, eu digo a todos e a cada um de vós, não tenham de si mesmos um conceito maior do que convém, mas um conceito justo, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Pois assim como num só corpo temos muitos membros, e estes membros não têm todos a mesma função, assim também nós, embora sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente somos membros um dos outros. Temos, portanto, dons diferentes, conforme a graça que nos foi dada. Quem tem o dom da profecia, que o exerça na justa relação com nossa fé. Quem tem o dom do serviço, que o exerça servindo. Quem o do ensino, ensinando. Quem o do encorajamento, encorajando. Quem reparte, que o faça com simplicidade. Quem preside, com zelo. Quem faz obras de misericórdia, com alegria. Palavra do Senhor. Eu acho que essa leitura nos ajuda também a entender
o conjunto do corpo. Um corpo, para ele ser formado, inicialmente ele se inicia a partir de células que vão formando órgãos, esses órgãos formam sistemas, esses sistemas acabam formando um organismo, um corpo. Assim também a nossa vida de igreja. Ela é, do seu início, formada por pessoas, por comunidades. Além das comunidades, entra também os movimentos, que colaboram também com essa igreja. Além desses, também as pastorais e todos os organismos que compõem a igreja. Todos eles com as suas características, tipos, maneiras, finalidades. E aí eu acho que está a grande questão da nossa escola de hoje. Entender, interpretar essas diferenças e, principalmente, aceitar essas diferenças. Essa comunhão que vai estar formando a nossa igreja. E isso eu acho que é a coisa mais importante a ser dito também nessa escola vivencial de hoje. Para essa escola, eu li aí alguns artigos, e um deles é do Raimundo Heraldo Nunes, é uma tese de doutorado lá da Universidade do Pará, onde ele faz um estudo dos movimentos na vida da igreja. E olha que ele vai assim, bem para trás, né? Inclusive ele fala nessa tese de doutorado dele da ação católica espanhola, que nós do movimento de cursilho de cristandade já ouvimos falar, né? Ela porque nós sabemos que o movimento de cursilho de cristandade, o cursilho propriamente dito, ele surgiu lá dentro da ação católica espanhola. E esse teólogo lá do Pará, ele faz um estudo, ele escreve lá um artigo muito interessante assim, para a gente poder entender aí um pouquinho mais essa questão da formação, da importância, né, dos movimentos da comunidade para a nossa igreja. Eu, além desse documento, também utilizei, e nós vamos trabalhar aqui hoje, que é a questão do plano de pastoral, também outros documentos aqui de formação da nossa arquidiocese, orientações pastorais, um outro documento também da nossa arquidiocese, comunidades de comunidade, uma nova paróquia, que é o documento 100, também da CNBB, me ajudou muito a trabalhar, a entender melhor o tema também da nossa escola de hoje, e por que não, né? Não por último, ou mais ou menos importante, o Ideias Fundamentais do Movimento de Cursilho de Cristandade. Foi com essa literatura aí que eu procurei estar trabalhando um pouquinho aí, para estar explicando aí essa escola vivencial no dia de hoje. Mas a gente tem também que, diante disso, diferenciar o que é o que dentro da igreja, como é que ela se apresenta, e aí a gente vai fazer uma distinção aqui, e eu optei aqui por 3. A primeira delas seria pastoral, para a gente entender o que é essa questão de pastoral. E pastoral é serviço, é ação, é trabalho, é aquilo tudo que é desenvolvido pela igreja. E aí nós temos diversas pastorais aí, efetivas, funcionando dentro da igreja. Entre elas, pastoral carcerária, pastoral da criança, pastoral da sobriedade, da catequese e muitas outras pastorais aí que funcionam e funcionam bastante. Temos também os movimentos. O que seriam esses movimentos? O Cursilho de Cristandade é um deles. São grupos específicos, uma organização específica. Normalmente eles partem de um fundador, eles têm ali alguém que dá essas coordenadas para que o movimento exista, assim também como é a nossa história que conhecemos. Anteriormente ao Concílio Vaticano II, a gente tinha esses movimentos como confrarias, como irmandades, né? A partir do Concílio Vaticano II, eles eram cada um com a sua característica, com a sua denominação. E todos eles estão mais ligados à vida pessoal da pessoa, o movimento. Entre eles nós temos o movimento de Cursilho de Cristandade, Encontro de Casais com Cristo, TLC, diga-se de passagem, muitos deles vieram oriundos até do movimento de Cursilho de Cristandade, RCC, Apostolado da Oração, Mãe Rainha, Terço dos Homens e muitos outros. Inclusive, no site, né, no site da nossa arquidiocese, hoje constam lá 10 movimentos, mas fazendo um estudo mais detalhado na nossa arquidiocese, nós possuímos mais de 33 movimentos com registro na nossa arquidiocese de Florianópolis. Então, observem que são inúmeros os movimentos que compõem aí toda uma arquidiocese.
Saindo dos movimentos, nós vamos então para as comunidades, que são o quê? São os grupos também que organizam a vida da igreja local, que são os CPCs, que são os CPPs, se reúnem de uma forma espontânea lá, fiéis, que colaboram na organização e da formação também da igreja. Os movimentos e associações de fiéis, eles, claro que são sinais da providência de Deus para a igreja de hoje. Como nós já dissemos anteriormente, na comparação que a gente procurou fazer aqui com vocês, é isso que compõe, é isso que estrutura a vida da igreja. Todavia, o grande desafio consiste, e aí eu penso que é o cerne, que a gente tem que trabalhar um pouquinho nisso aqui também, é a vivência da comunhão pastoral de conjunto da arquidiocese e também das comunidades, passando também junto pelos movimentos. Essa convivência, que deveria ser de amena, de partilha, de aproveitar o que o outro tem, de ver a diferença do outro e de entender isso como um aspecto positivo, é que eu acho que o grande desafio que nós temos aí a ser enfrentado por cada um de nós que forma a Igreja Católica no momento atual que a gente está vivendo aí agora. Quem sabe, até mesmo levando isso para um outro patamar, até mesmo na questão das igrejas propriamente dita. Quem sabe, nós temos muito mais coisa que nos aproxima do que questões que nos distanciam. E às vezes a gente não para refletir sobre isso. A gente quer do jeito da gente. E não necessariamente é só o jeito da gente que tem que vigorar, que tem que ser. Olha o evangelho que a Jolici partilhou com nós no dia de hoje. Entra também, dentro dessa questão, e a escola de hoje pede isso para nós também, uma passagem pelo plano de pastoral. Né? Como é que está essa questão do plano de pastoral em relação aos movimentos, em relação às igrejas? Esses planos de pastorais, ou para os movimentos e para as associações, mesmo CPPs e pastorais, ele é a linha mediadora, né? A qual cada um de nós deve seguir. Ele não foi feito por pessoas estranhas, cada um de nós colaborou, inclusive esse daqui, o Movimento de Cursilho, estava lá presente, eu era uma das pessoas na época que também tinha assento e tinha direito de voto, inclusive, e participamos dessa forma da formação do plano de pastoral. Plano de pastoral esse, que a gente às vezes vê pela data, 2012, mas que tem vigor até 2022. E está aqui, todas as diretrizes, tudo aquilo que se estudou, e que se estudou para um objetivo positivo para a nossa igreja, para a vida de igreja. E que às vezes a gente não dá a devida importância. O próprio Papa Francisco, ele exorta as comunidades, os movimentos e associações com uma frase que eu acho de suma importância e que eu colhi aqui desses documentos que a gente acabou de apresentar para vocês anteriormente. E ele nos diz assim: é muito salutar que não percam o contato com a realidade muito rica da paróquia local e que se integrem de bom grado com a pastoral orgânica da igreja particular. Isso daqui ele está dizendo para nós que pertencemos a movimentos. Essa integração evitará que ficamos nós só com uma parte do evangelho e uma parte da própria igreja, ou que se transformem em nômades sem raízes. É algo um pouquinho pesado que ele coloca para a gente, mas que a gente tem, quem sabe, trazer para a nossa realidade, ver como que o nosso movimento está integrado. Às vezes a gente busca muito pela totalidade, mas olha a fala do Papa aí, o que ele está pedindo para a gente, para que a gente tenha esse cuidado, para que a gente não possa, num momento desse, estar num vazio, e um vazio que às vezes só nos distancia. E digo isso não para o nosso movimento, digo isso para os diversos movimentos que compõem essa realidade da igreja. Hoje, os meios que a gente tem, que a gente ocupa,
e os nossos objetivos enquanto movimentos, na sua grande maioria, o desejo de todos eles é o de evangelizar. E de evangelizar cada um ao seu jeito, à sua maneira, à sua forma, né? Um hospital, por exemplo, ele tem o objetivo dele em favor da vida. Todos ali o fazem dessa forma. Desde os doentes que estão ali até o padre lá da capelania do hospital, passando pelos todos os funcionários, as escolas, as universidades, os meios políticos, os presídios. Todos eles têm seus objetivos. E os objetivos de todos são objetivos de vida. O objetivo de todos são objetivos de vida. Todos buscam pelo bem comum. Mas esse bem comum, quando não traçado, quando não idealizado, amarrado, conectado, às vezes ele pode se perder. E isso a gente vê nos diversos meios que a gente vivencia dentro da sociedade. E aí é que está a importância da presença das pessoas, dos movimentos presentes nesses meios, para que a gente pudesse estar fazendo a diferença. Não pensando que a gente é o dono de alguma coisa, que a gente é sempre o certo, mas dando o nosso testemunho, dando a nossa participação, mostrando a nossa alegria em pertencer a essa igreja, em fazer parte, ser um pedacinho daquilo que compõe ela, mas sempre também mantendo essa sintonia com ela. E pede, inclusive, os subsídios da escola de hoje, que a gente esteja também ligado com esse plano de pastoral. Inclusive, para a escola de hoje também nos pede isso, que a gente se passe por aí também. E como é que a gente está vivendo essa nossa igreja dentro do movimento de cursilho de cristandade, por exemplo, naquilo que são as urgências que o nosso plano de pastoral, no nosso caso, da nossa Arquidiocese de Florianópolis, nos pede. Na primeira urgência, por exemplo, em estado permanente de missão. Nós, movimento de cursilho de cristandade, na nossa base, nosso grande desejo é sempre de ser testemunho, de ser evangelizador. Como é que nós nos encontramos nessa primeira urgência do plano de pastoral que a nossa arquidiocese pede para a gente? Estar sempre em permanente estado de missão. Na segunda urgência, sendo casa da iniciação à vida cristã, tantos batizados por aí afora, pouco evangelizados. Nós, movimento de cursilho de cristandade, será que estamos fazendo esse trabalho? Estamos aproximando as pessoas da igreja? Quantos amigos que, quem sabe, possamos ter deixado de ofertar, de convidar para participar do movimento de cursilho de cristandade, para fazer parte de uma escola vivencial, para participar do cursilho, que tão bom foi para cada um de nós, na nossa rica experiência. Na terceira urgência do plano de pastoral, lugar de animação bíblica da vida e também da pastoral. Nós vivemos na realidade com esse testemunho da palavra. Essa palavra, a palavra de Deus, é para nós essa fonte de evangelização? É ela que nós seguimos? A quarta urgência, comunidades de comunidades. E aí é um exemplo muito importante para a gente. Deus não quer salvar ninguém sozinho, isoladamente, mas Deus quer nos salvar formando um povo, formando uma igreja. E como é que nós nos consideramos diante disso? Será que a gente se sente que somos nós os maiorais? Eu sou do cursilho, eu sou da RCC, eu sou do TLC, eu sou do ECC. E será que isso é suficiente? Na quinta urgência, a serviço da vida plena para todos. Essa proposta de vida em abundância, será que é isso que nós estamos passando, estamos sendo como enquanto testemunhos disso para o nosso irmão ali fora?
Será que Ele está olhando para nós, no nosso dia a dia, e Ele está vendo essa vida em abundância, mesmo sofrida, mesmo com as nossas dificuldades do dia a dia? Será que a gente está transmitindo isso para essas pessoas ali que nos cercam? Todas essas 5 urgências que a gente acabou de colocar para vocês aqui agora, do plano da pastoral, elas seguem também um eixo. E esse eixo é um eixo que ele passa por dentro de cada uma delas, que é o eixo transversal, que é o tema família. O tema família, ele é de suma importância porque ele também constitui também uma forma de ser igreja. E como é que está essa igreja lá em casa? Da minha família. Passa por todos essas 5 urgências que eu acabei de colocar para vocês aqui agora. Nós, no nosso dia a dia, como nos encontramos? Bem, o tema da escola de hoje, ele nos faz pensar, assim, de fato, na importância que cada movimento, que cada comunidade tem para a igreja. Mas quem sabe eu gostaria de, já encerrando essa minha fala, partilhar com vocês também a importância que cada um de vocês tem, do seu jeito, da sua maneira, e jeito e maneira que sempre pode ser melhorado, também tem para a composição dessa igreja particular, para a composição desse movimento, que é um movimento, está sempre em movimento, que é o movimento de Cursilho de Cristandade. Cada um dá a sua colaboração. Nós só existimos porque estamos aqui, mesmo hoje distante aí com essa tecnologia, mas se estamos fazendo assim é porque nós existimos. E existimos porque você que está aí me vendo faz parte desse processo. Você que está aí me vendo, está, quem sabe agora no teu meio aí, trabalhando um pouquinho mais de todos esses compromissos esses, quem sabe, assumidos por você, por mim, pela Jolie, que está aqui me ajudando. E é isso que eu gostaria de repassar a cada um de vocês como compromisso nosso, para que a gente consiga ver a importância que cada um de nós tem para o movimento e, por consequência, também para a formação da nossa igreja, mas também, por consequência, para a formação da nossa família, do nosso trabalho, da nossa sociedade, desse mundo aí que a gente espera que em breve a gente possa estar voltando melhor do que era antes, né? Isso é sempre o nosso objetivo. E que a gente possa estar buscando aí sempre a vida, e a vida em abundância, que é isso que cada membro do movimento inclusive de cristandade deseja para cada um, para si e para aqueles que também estão próximos de você. Que assim seja. Amém. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tens concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.